Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai tratar sobre números primos e critérios de divisibilidade, tá? Então, para esse assunto é muito importante que vocês saibam divisão, tá? Então, o que são números primos, né? Números primos são números naturais, né, maiores do que 1, e eles possuem somente dois divisores, que é ele mesmo e o 1. Então, aqui eu tenho uma questão que eu pergunto: o 2 é primo? É um número primo, né? Então a gente sabe que todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, como não tem um intervalo sobrando aqui, e aí vocês podem olhar a aula falando sobre divisores, eu tenho que, de fato, o número 2 é primo, porque só o 1 e o número que é ele mesmo dividem ele, tá bom? Aqui eu pergunto, o número 5 é primo? Então é aquilo que a gente conversou na aula de divisores. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Então, eu coloco 1 aqui e coloco o número 5 no final. E aí eu tenho que testar esse intervalo entre 1 e 5. Nesse caso, os números que estão entre 1 e 5 são 2, 3 e 4. Se ele for divisor, o resto é zero. Então, a gente verifica aqui que nenhum desses resultados, quando eu divido o 5 por 2, o 5 por 3 e o 5 por 4, deu o resto zero, né? Deram restos diferentes de zero. Então, portanto, nem o 2, nem o 3, nem o 4 são divisores de 5. Quem tem dúvida com divisão, volta lá na minha aula sobre divisão exata e não exata, certo? Aqui, nesse caso, a gente tem divisões não exatas, né? Porque o resto é diferente de zero. Então, a pergunta que eu faço sempre é: qual o número que eu multiplico por 2 e chego perto ou igual a 5, né? Então, 1 vezes 2 é igual a 2, 5 menos 2 é 3, não deu resto zero, então 2 não é divisor. 1 vezes 3 é 3, 5 menos 3 é 2, não é divisor. E 1 vezes 4 é 4, 5 menos 4 é 1, tá? Então também não é divisor. Eu não posso usar números maiores que 1 aqui, porque senão vai passar do dividendo. Eu não posso fazer isso, certo? Então 5 também é primo, porque eu só posso dividir o 5 por 1 e por ele mesmo. Aqui eu tenho alguns números padrões, certo? Primos. Então é interessante que os alunos decorem, tá? São eles 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, eu tenho o número 19. Então você tem aí uma série de números aí que são primos, tá? Para facilitar a nossa vida na questão da divisão, a gente tem esse assunto chamado critérios de divisibilidade. Eu vou passar por alguns números, né? Não todos, mas os principais. Então, para um número ele ser dividido por 2, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, toda vez que você perceber que o número termina com esses algarismos falados anteriormente, ele é dividido por 2. Isso quer dizer também que ele é par, porque quando o número é divisível por aquele outro número, o resto é zero. E quando o resto é zero, a gente tem uma divisão exata. Então, eu posso dizer também que todo número que é divisível por 2, ele é um número par. Ao contrário, se eu dividir por 2 e der um resto diferente de zero, ele é ímpar. Então, esses números aqui, 428 e 232, além de serem divisíveis por 2, eu posso também afirmar que eles são números pares. Divisibilidade por 3, o que é que você faz, né? Para você saber se o número é divisível por 3 ou não, basta que você some os números e verifique se a soma deles dá um número que pode ser dividido por 3, né? Então, tem aqui 1 mais 2 é 3, 3 dividido por 3 é 1, então pode sim, o 12 é divisível por 3. E 33, 3 mais 3 é igual a 6, 6 é divisível por 3, então eu também posso dividir por 33, ou 3, né? Divisibilidade por 4, né? Você tem que ter no final, os dois algarismos eles têm que ser 0, ou esses dois algarismos têm que ser divisíveis por 4. Então aqui eu tenho um exemplo de 400, dois algarismos terminam em 0, então eu posso dividir. E aqui no final, esses dois algarismos, o 12 é divisível por 4. Então, logo, 412 é divisível por 4 também, tá bom? E a divisibilidade por 5 é uma das mais simples, né? Números terminados em 5 ou em 0 podem ser divididos por 5. Então, 25, 500, 100. E aí fica a pergunta, né? Por que esse assunto ajuda a identificar os números primos, né? A possibilidade de você não precisar calcular como a gente tinha feito no exemplo anterior. Então, se a gente pegar aqui o número 5, por exemplo, e fazer a pergunta, ele é primo ou não? A gente sabe que 1 em 5 ele é divisível por 5, né? Porque todo mundo é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas, por 2,
3, 4, a gente tem que testar. O 2 não pode ser porque o 5 não termina em 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem 8. Então ele está fora. Por 3 também não, porque a soma de 5 não é um número divisível por 3. Então o 3 também está fora. E o 4 cai na mesma situação, né? A gente viu que para ser divisível por 4 tem que terminar em dois algarismos com os números 0, 0, ou que a soma deles possa dar um número que seja divisível por 4. Então a gente aqui descarta o 2, o 3, o 4, só restando 1 e 5. Então os critérios de divisibilidade têm essa função, né? Facilitar a nossa vida em divisão e ajuda também a gente não precisar calcular todos os números do intervalo para a gente verificar se ele é primo ou não. Se eu identificar 3 números que podem dividir esse número, eu já paro meu teste, porque para ele ser primo, ele tem que ser divisível só por 1 e por ele mesmo. Eu percebi que houve uma divisão do terceiro número, eu já sei que ele não é primo, tá bom? É isso, gente. Um assunto tranquilo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. Aquele recado antigo de sempre, né? Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para mais aulas, tá bom? Abração.